Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado para liderança de linha de frente em funções como supervisores de produção, líderes, coordenadores, encarregados e gerentes de produção industrial. Aqui nós abordamos os principais problemas que ocorrem no chão de fábrica, na qual eu convivi pelo menos por 17 anos quando eu era supervisor de produção e agora como gestor de melhoria contínua tenho praticado a solução junto com os meus colegas e o meu objetivo aqui é partilhar dessas soluções com você. O tema de hoje é mais uma vez produtividade, talvez um dos temas mais aspirados pela supervisão, pela liderança de linha de frente, onde muitas vezes a gente deixa a simplicidade passar e acaba complicando a situação. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de te dar algumas dicas para que você possa ter uma produtividade excepcional baseado na simplicidade, com alguns cuidados para alguns detalhes importantes do dia a dia. Te convido para assistir comigo os próximos slides que eu tenho muita novidade para você. Pessoal, antes de iniciar e falar como que você pode garantir a estabilidade da sua produtividade para que você possa então procurar um processo de melhoria contínua, aumentando o patamar de produtividade, eu quero explicar como que o processo de melhoria contínua se desenvolve. Ele tem basicamente 3 fases. A primeira fase, pessoal, é a fase da manutenção do processo existente, na qual, através da manutenção dos padrões operacionais, você consegue estabilidade do processo existente. Essa é a primeira fase e nós conseguimos isso através de um ciclo chamado SDCA, que é um ciclo de manutenção dos padrões. A segunda fase do processo de melhoria contínua é quando a gente quer elevar esse patamar estável para um outro nível. Ou seja, você tem um estado atual estável e você quer conquistar um outro patamar diferente, superior. Para que isso aconteça, você precisa aplicar o segundo ciclo de melhoria, que é o ciclo PDCA. E um terceiro ciclo de melhoria é que quando você tem uma melhoria significativa, de alto impacto, isso acontece quando você tem uma inovação do processo. O que é inovar? É fazer algo novo. Quando você implementa um novo processo com mais eficiência e você chega a fazer uma melhoria significativa no teu processo. Então existem 3 fases. Uma fase de manutenção e estabilidade. Uma vez que o processo é estável, você pode caminhar para uma segunda fase de melhoria. E quando você precisa ter uma mudança significativa, muitas vezes é colocado, é implementado um processo novo para que exista um salto significativo de um estado atual e um estado futuro. Existem alguns nomes que nós damos a esses 3 processos. Primeiramente, quando existe a necessidade e a melhoria de um patamar de processo do estado atual para um estado futuro, nós costumamos a chamar de evento Kaizen. São melhorias graduais que são feitas mudando o processo de patamar. Kai é mudança, Zen é melhor, então é uma mudança para melhor. Basicamente, quando nós temos essa necessidade que nós acabamos de ilustrar. E um outro processo chamado evento Kaikaku, quando nós temos uma melhoria drástica, uma melhoria acentuada de patamar do processo. Então, quando você estabelece e implementa um novo processo, uma inovação, algo novo, você tem esse evento chamado Kaikaku, basicamente pelas empresas japonesas. Ok? Então, só para que você possa ter uma noção, porque o tema hoje é produtividade e que é importante ter um entendimento desse processo. Pessoal, o ciclo básico e mais importante, que muitas vezes a liderança não dá muita atenção, é o ciclo SDCA, ou o ciclo de manutenção de padrões, para que você tenha a estabilidade dos processos.
Então, é ilustrado nessa fase, onde a variabilidade ela é estável, somente causas comuns incidindo no sistema. Nós vamos fazer um vídeo específico em relação à causa comum e causa especial de variação de processo, mas quando você tem um processo bem padronizado e você faz a manutenção dos padrões, consegue-se o quê? Processo estável. E somente quando o processo ele é estável, ele tem ausência de causas especiais de variação, aí sim você pode trabalhar para galgar um nível, um patamar novo e melhor do processo através do ciclo PDCA. Sem você ter estabilidade, esqueça que você não vai conseguir fazer isso. É inclusive um pré-requisito de trabalhos estatísticos para projetos de Six Sigma. Então hoje o nosso foco vai ser inicialmente entender como você pode garantir a estabilidade do sistema através do ciclo SDCA, que nós vamos comentar em detalhes nas próximas etapas. Então te convido para você ficar comigo, porque tem muita coisa nova que talvez você não saiba e é importante e básico, é uma das partes fundamentais da gestão ter esse conceito para que você tenha estabilidade e menos risco de oferecer uma peça que tem algum problema de qualidade ou de entrega para o seu cliente. O resgate da estabilidade, pessoal. Como eu expliquei, dá para você ver nesse gráfico, muitas vezes acontece que o processo, em vez de se manter estável, ele tem uma deterioração, tá? Então ele se deteriora ao longo do tempo e em vez de você ter um processo estável ao longo do tempo, existe essa queda. E o Kaizen, ele também é utilizado para fazer a recuperação, a restauração da estabilidade. Então, muitas vezes as pessoas se confundem. Quando nós tentamos fazer a restauração de um processo, você não está melhorando o processo. Você só melhora quando você parte de um processo estável e vai para um outro patamar. Agora, quando o processo ele cai, ele se degrada, você precisa fazer a recuperação, a restauração. E essa restauração é necessário fazer uma análise do ciclo SDCA. Então, o primeiro ponto que deve ser observado dentro desse ciclo de manutenção é se o seu processo realmente ele está padronizado. Por exemplo, nós estamos estudando o nosso caso prático de hoje em relação à parte de produtividade. Então, se nas operações de produção o seu processo ele está estabilizado, se você tem padrões standard, se você está usando os padrões, como você faz auditoria nesses padrões e como você age em relação a possíveis problemas que você encontre no dia a dia. Se você já tem esse processo estabilizado, esse processo dentro da rotina da liderança do dia a dia, dificilmente você vai ter uma deterioração desse tipo, ok? Você vai ter uma degradação, o processo vai se manter constante. Mas é possível em algum momento você ter um desvio em relação ao padrão e você, uma vez que cheque, você pode tomar algumas ações. Vamos avaliar então o ciclo SDCA na operação que a gente chama de RRC, né? É um recurso de restrição de capacidade, ou seja, gargalo. É nessa operação que você tem que ter a sua meta padrão muito bem estabelecida, muito bem padronizada. Então, ilustrando a primeira fase do ciclo SDCA na restrição, como que você pode construir a sua meta padrão ou como você pode revisar a sua meta padrão? Fazendo algumas questões, fazendo algumas perguntas. A primeira delas é: qual é a meta, pessoal? Qual é a meta que o recurso de restrição de capacidade ou gargalo precisa atingir? Como essa meta ela vai ser medida pela operação? Como que essa meta ela vai ser divulgada e como que ela vai ser medida? Como os operadores vão fazer a mensuração dessa meta? Como ela vai ser acompanhada pelo líder? Né? De que forma que ela vai ser acompanhada? Qual é a frequência de acompanhamento?
Vai ser uma vez por turno? Vai ser 2 vezes por turno? Qual é a frequência que a liderança vai acompanhar a evolução dessa meta? Qual é o feedback em relação aos operadores? Quando eles atingirem a meta, quando eles tiverem alguma dificuldade para atingir a meta, qual que vai ser o feedback? Qual que vai ser o comentário que a liderança precisa fazer efetivamente nesse processo? Qual é o plano para alguns itens crônicos que podem aparecer e interferir no atingimento dessa meta? Como que vai ser registrado esses itens crônicos? Como que algumas ações mais rápidas, que a gente chama de quick wins, como elas devem ser feitas, né? Como que a equipe pode tratar delas rapidamente? E como que aquelas ações crônicas mais complexas podem ser tratadas. Então tudo isso, pessoal, faz parte da padronização da meta padrão. Então se você quer pelo menos ter um processo estável, que não tenha tanta variabilidade, que não seja tão nervoso, que não tenha tantas oscilações, você acabe correndo algum risco. A primeira fase do SDCA na Operação Gargalo é começar a padronizar o processo fazendo essas perguntas. Partindo para a segunda fase do ciclo SDCA, nós caímos na fase do DO, da execução. E uma boa prática na execução do SDCA, nessa segunda fase, é o quadro de produção hora a hora no gargalo. Então aqui eu dou um exemplo específico, onde é muito comum nós encontrarmos esse quadro. Eu trabalhei muito na aplicação desse quadro, onde você tem aqui as horas, você tem a meta hora a hora, você tem um campo que o primeiro turno pode anotar, você tem um campo no segundo turno, o terceiro turno e as ocorrências que podem prejudicar o atingimento da meta. Basicamente, esse quadro dura 24 horas, tem o primeiro turno anotação, o segundo, o terceiro, só é apagado essas ocorrências relativas ao turno. Quando o segundo turno entra, ele apaga do primeiro, o terceiro turno vice-versa. Quando o primeiro turno entra no outro dia, ele só apaga o do dia anterior dele, mantém o segundo e o terceiro turno. Isso faz com que a equipe, de uma certa forma, compare os resultados e tentem pelo menos atingir aquele valor próximo ou até mesmo bater a meta do turno anterior. Isso sendo feito de uma forma saudável, não tem nenhum problema, com bastante integridade, não tem nenhum problema essa competição saudável entre turnos. É muito comum as pessoas usarem hoje, mas lá na minha época, quando eu fui supervisor, perto da década de 90, finalzinho da década de 80, nós não tínhamos o quadro de produção hora a hora. Era um quadro na qual nós acompanhávamos a produção do turno, e até que veio um americano naquela época fazer um estágio conosco e ele me perguntou se eu não tinha, um quadro de produção hora a hora, porque ele não tinha visto isso na operação. E eu respondi que não. E ele me falou: você precisa ter um quadro de produção hora a hora, porque quando você acompanha a produção uma vez por turno, se você tiver algum problema e não conseguiu atingir a meta do turno, você já perdeu 8 horas. E quando você faz o acompanhamento de 1 em 1 hora, o tempo de resposta é de 1 em 1 hora. E nós sabemos pela prática que temos de chão de fábrica, se realmente até a terceira hora o processo gargalo, a operação gargalo, ela não está batendo a meta com uma certa estabilidade, com certeza você vai ter dificuldade até o final do dia. Então é importante, principalmente nas 3 primeiras horas, a liderança de linha de frente acompanhar e ter a certeza que o processo está estável, que as primeiras horas já se atingiu a meta, então até o final do dia você vai ter um resultado espetacular. Vamos dar sequência então nas outras fases, agora da fase checar do SDCA. Aqui a gente tem uma primeira situação que eu ilustrei que pode acontecer e você precisa ficar atento. Então aqui, por exemplo, o primeiro turno marcou 490 peças real na primeira hora, na segunda hora 450,
mas não fez nenhum registro em relação a esse desvio em relação à meta de 50 peças. Na terceira hora ele fez 430 peças e também não fez nenhum registro. Pessoal, é importante você deixar muito claro para a operação que quando houver um desvio da produção real em relação da meta esperada, é necessário que a operação, que os operadores façam um registro dos problemas que aconteceram naquela hora. Os problemas mais crônicos que atrapalharam ele atingir a meta é uma coisa importante para que você possa ir registrando e tratá-los um pouco mais adiante, que eu vou explicar. Mas é importante esse feedback através do acompanhamento da liderança para que ele possa ter a ciência que é necessário fazer esse registro e que o objetivo nada mais é do que ajudá-lo a resolver esses problemas. Porque o operador ele tem muito orgulho quando bate a meta. O dia que ele mais trabalha é quando ele passa a maior parte do tempo cheio de problemas. Então ninguém gosta de problemas. Se o turno corre suave, se ele não tem tanta ocorrência durante o turno, ele vai bater a meta com tranquilidade. Agora, se tem algo atrapalhando, ele tem que registrar para que ele saiba que você, como líder, está disposto e responsável para ajudá-lo a resolver essas questões, para que ele tenha um dia mais leve. Então, essa é a primeira situação que eu gostaria de ilustrar. Uma segunda situação é que, por exemplo, na primeira hora ele bateu 490 peças por hora, muito próximo à meta. A segunda hora ele bateu a meta exatamente. A terceira hora ele fez 510 peças e também não tem nenhum registro. Então, por que houve aquela meta excepcional, né? E realmente na quarta hora está batendo a meta novamente. Então, pessoal, uma coisa importante que você como líder precisa deixar claro para a equipe é que quando a equipe começa a bater a meta e começa a ter constância, primeira, segunda hora, terceira hora, é necessário um reconhecimento. É necessário que a liderança parabenize o operador em relação ao esforço que ele está fazendo. Muitas vezes a liderança perde a oportunidade, perde a chance de elogiar o operador porque acha que é simplesmente obrigação, que ele já ganha para isso. Pessoal, esqueça. Eu sempre vou repetir nos meus vídeos que a maior necessidade do ser humano é ser reconhecido. É ser reconhecido que ele é uma peça importante na equipe. Então, toda vez que você tiver uma oportunidade sincera, faça um elogio sincero, sem bajulação. Se é sincero, se ele está conseguindo bater a meta dele com consistência, não esqueça de destacar o grande feito dele, o grande esforço, porque o ser humano gosta e uma vez que ele se sente reconhecido, ele passa a repetir novamente aquele tipo de comportamento. Então, por favor, gente, não perca essa oportunidade. Eu vejo que muitas vezes existe uma falha no acompanhamento do quadro hora a hora e muitas vezes tem um problema, aí sim é questionado porque que não atingiu a meta. Quando atinge a meta ninguém fala nada, então a coisa começa a sair errada, né? A gestão do quadro ela precisa ser feita de forma correta para que realmente essa ferramenta seja valorizada e apreciada pelos operadores. Uma terceira situação que eu gostaria que você ficasse atento é quando acontece algo desse tipo, né? Existe uma quantidade muito parecida, não há variações e muitas vezes da primeira hora até a última hora é aquele número redondinho sem variabilidade nenhuma. Isso raramente acontece, pessoal. Nem o processo mais estável do mundo consegue uma produção como essa. Muitas vezes isso é sinal que naquela situação, naquele planejamento de peças, existe um mix mais favorável, existe uma facilidade um pouco maior que a produção tem e nesse caso muitas vezes pode produzir até um pouco mais. A partir do momento que você faça um diálogo sincero com o operador e ele realmente acredita em você e você acredite nele, ele tem que saber que quando o mix é mais favorável, ele pode tranquilamente atingir um valor superior à média. Então não tem nada de errado com isso. Isso não significa que a partir daquele momento você vai cobrar uma meta maior. Porque você sabe e tem que deixar claro a ele
que vai ter dias que ele vai pegar uma sequência de produção mais trabalhosa, mais lenta e dificilmente ele vai bater aquela meta. Então vai ter dias que ele vai conseguir fazer um pouco mais, é saudável que ele faça, mas vai ter dias que ele vai ter dificuldade e nesse balanço, nessa média, é que se consegue o resultado a longo prazo. Então isso é importante, você tem que ficar atento em relação a esses sinais que o quadro de produção hora a hora te dá, para que você possa fazer uma gestão mais assertiva desse grande instrumento de gestão à vista. E para resumir, pessoal, se você tem um acompanhamento constante com a equipe, se o líder pelo menos a cada hora monitora, o supervisor a cada 2, 3 horas monitora e dá feedback para a equipe, os operadores começam a raciocinar da seguinte maneira: poxa, quando as coisas não estão tão bem, a minha chefia vem aqui e me questiona no sentido de querer me ajudar a solucionar os problemas. E quando eu bato a meta, eu ganho os parabéns. Caramba, esse negócio é um negócio legal. Vou usar cada vez mais. Agora, um detalhe importante, pessoal. Se raramente a gente não reconhece o esforço dos operadores quando ele bate a meta, ou quando ele não bate a meta, muitas vezes a liderança vai lá e ainda apurrinha um pouco o operador. Começa a balançar a cabeça, não fala claramente o que está acontecendo, passa uma insegurança, isso acaba com um processo motivacional. Então, pessoal, aqui vai algumas dicas para que você possa realmente usar um instrumento tão simples e que pode trazer grandes resultados para você na linha de frente. Uma grande prática, uma coisa muito importante, pessoal, que acontece nesse quadro, é você fazer o registro dos dados. Então aqui eu coloco como forma ilustrativa algumas ocorrências quando não se bateu as metas. Então, por exemplo, aqui na segunda hora, houve um registro de 10 minutos de parada aguardando material, na terceira hora 23 minutos realizando troca de ferramenta, na quinta hora 40 minutos a máquina parou em manutenção mecânica corretiva, na sétima hora 35 minutos de um novo setup, então pode ver que no primeiro setup foi 23, o segundo foi 35 minutos, então não está muito padronizado, e na oitava hora 15 minutos de ciclo lento, pegou alguma peça que tem um tempo de ciclo mais lento e ele acabou perdendo velocidade. Então esses registros são importantíssimos, você pedir para que a equipe possa registrar os casos crônicos para que realmente isso seja transferido até o final do turno para um flip chart. Isso pode ser feito ao longo do turno através da liderança, para que muitas vezes isso seja plotado num gráfico de Pareto pela liderança de linha de frente, para que você tenha uma visão de quais são os problemas crônicos que estejam acontecendo no dia a dia. Pessoal, muitas vezes esse processo todo é automático, essa geração de dados através de sistemas de gestão te dá tudo isso de uma forma automática, mas tem muita empresa que ainda faz esse processo de uma forma mais artesanal, ok? Então, não é porque é automático, não é porque você consegue ver da sua mesa que muitas vezes tem mais eficácia em relação a um processo manual que você está acompanhando tete a tete com o operador. Então, se você já tem os dados um pouco mais automáticos e você pode fazer a leitura na sua mesa, cuidado, pessoal. É necessário que você acompanhe, não basta só você ver os relatórios de ocorrência durante o turno. Os operadores têm que sentir que você está presente, que você está observando, que você está valorizando o esforço dele, que você está preocupado em resolver algum problema que esteja atrapalhando ele atingir a meta. Então ele precisa desse contato com você. Então por isso que eu falo que muitas vezes um sistema mais manual, mais artesanal, ele tem uma reciprocidade de gestos, de observações, de contatos visuais que gera muito mais resultado que muitas vezes eu ficar na minha sala olhando o resultado de longe. Então, muita atenção em relação a isso, pessoal. Na parte de agir, que é a quarta fase do SDCA, é importante que aqueles problemas crônicos que estão sendo acumulados ao longo da semana, ao longo da quinzena, ao longo do mês, sejam tratados de uma forma mais simples, que a gente chama de quick wins, que são vitórias rápidas,
que são feitos, pessoal, simplesmente quando o supervisor ou a liderança de linha de frente, ele roda um relatório chamado RAA, que é um relatório de análise de anomalia. Esse relatório, a partir do momento que é definido o problema que é crônico, através da sistemática de 5 porquês, tenta-se entender quais são as causas imediatas para a solução de problemas. Então, é um sistema onde a análise ela é menos profunda, não precisa de tanta investigação e de pessoal especializado. A liderança de linha de frente pode fazer rapidamente isso com o pessoal de produção. E a ação é sobre a causa imediata. E a gente costuma chamar de causa imediata aquela causa que escapa um pouquinho em relação ao segmento dos padrões. Muitas vezes a causa imediata ela é descoberta porque o padrão não foi seguido. Ou muitas vezes ele é seguido, mas está tendo alguma dificuldade para que o operador execute. Isso a gente chama de causa imediata e serve para rapidamente agir para corrigir o padrão de trabalho. Então essa é a primeira sistemática e entre 70% e 80% aplicando o relatório de análise de anomalia se resolve o problema. Apenas com um 5 porquê muito bem feito. Nós vamos fazer um vídeo específico em relação a alguns exemplos que você pode solucionar, desde que você, com calma e tranquilidade, aprenda essa técnica tão simples, mas muito profunda e muito eficiente para analisar e solucionar problemas. Uma vez, pessoal, que você faça esse processo de rodar o PDCA nas 4 fases, naturalmente você consegue fazer a restauração da estabilidade do processo. Você consegue retornar ao processo que tinha se degradado ao longo do tempo e com essas ações você consegue manter o processo na sua estabilidade. Então aqui, pessoal, volto a falar, nós não melhoramos nada. A gente só melhora quando a gente passa de um patamar que está estável para um segundo patamar de melhoria. Aqui a gente só fez a restauração, a gente resgatou aquele processo que já estava performando e por algum motivo ele se perdeu. Agora, se você tem um ciclo, um gerenciamento de rotina forte no seu dia a dia com a sua liderança, com certeza você vai ter a manutenção desses padrões, que é a primeira etapa para que você possa seguir numa segunda fase de melhoria dos padrões. Agora, pode ser que para problemas mais complexos você precise fazer o escalonamento do tipo de melhoria. Então, em algumas situações você não consegue resolver com Quick Wins, você não consegue resolver com o relatório de análise de anomalia fazendo 5 porquês. Então, para esse tipo de problema que mesmo com o relatório de análise de anomalia ele continua a persistir no dia a dia, atrapalhando a produção hora a hora do recurso de restrição de capacidade, você precisa então ter uma análise mais profunda, pessoal, e, portanto, descobrir a causa fundamental do problema. Mas geralmente a notícia boa é que é uma minoria. De 100% dos problemas que ocorrem mais crônicos e atrapalham a tua produtividade, 20 a 30% no máximo é necessário uma investigação de causa mais profunda através de um ciclo PDCA ou DMAIC feito por uma equipe de suporte, porque o supervisor não tem tempo para ficar investigando tão profundamente esse tipo de causa raiz. O supervisor precisa ter uma rotina. O objetivo fundamental do supervisor é ter uma rotina estável, padronizada, preditiva, para que então as áreas de suporte possam ajudá-lo em algumas questões mais crônicas, como a gente está colocando aqui. Pessoal, entendendo um pouco o relacionamento do ciclo de manutenção de padrões, que é o ciclo SDCA, com o ciclo de melhoria, que é o ciclo PDCA. Então, uma vez que você rodou o ciclo de padronização, atuou em relação às anomalias que estão surgindo rotineiras, fez os 5 porquês e mesmo assim você não consegue resolver, isso continua sendo crônico, isso então deve ser escalonado
para projetos de melhoria através de um ciclo PDCA ou um ciclo DMAIC, tá? Que são o momento em que o pessoal de melhoria, né, o pessoal de processo, algum time vai ajudar você a resolver o problema. Mas a responsabilidade inicial de manter e resolver pequenos problemas, problemas mais rápidos, 70% a 80% que eu já comentei, está dentro da sua mão. O que você não consegue, mesmo após esse ciclo, é escalonado para a gestão da melhoria, onde o ciclo PDCA deve ser montado através de times, porque você não tem tempo de fazer isso no dia a dia. Isso é importante e precisa ficar bem claro. E aqui, pessoal, eu destaco, e palavras de Vicente Falcone, que é um dos meus grandes gurus, o ciclo SDCA ele é mais importante que o ciclo PDCA. Eu vejo todos os dias, em todas as empresas que eu visito e já trabalhei, uma grande preocupação, e foi minha também, de preocupar em fazer melhoria, mas a gente se descuida de fazer a manutenção dos padrões, de ter uma gestão da rotina do dia a dia do supervisor simplesmente excelente, para que tenha clareza, para que as pessoas saibam exatamente como executar o padrão, serem bem treinadas, melhorarem continuamente os padrões para que você tenha um processo estável, sem variações, para que então você possa ir para um segundo passo de melhoria, que é o ciclo PDCA ou DMAIC. Okay? Então é importante que você saiba isso para garantir a tua produtividade. Resumo da aula de hoje, pessoal. Vamos falar um pouco então desses temas que nós falamos hoje, que você pode com certeza se aplicar, não só ter o teu processo estável, mas você ter melhorias de produtividade fantásticas. Então nós falamos hoje na aula em relação à base da produtividade, que é a estabilidade. Você não consegue mudar de patamar, de processo de um estado atual para um estado futuro se você não tiver um processo estável. Isso é muito importante de ser dito. Nem todo mundo sabe disso. E essa estabilidade tão desejada, tão aspirada, é garantida através de um ciclo SDCA, que a supervisão pode colocar no gerenciamento da rotina. Então, é a terceira fase. A rotina do dia a dia do supervisor deve incorporar o ciclo SDCA para que realmente essa estabilidade seja garantida. Um padrão de produtividade deve ser claro à operação, então principalmente nas operações gargalo precisa ter uma meta padrão muito clara, precisa ter um padrão de trabalho muito claro, uma expectativa muito clara para que realmente as pessoas possam correr atrás de suas metas. Um quadro de gestão hora a hora, ele é uma prática muito utilizada para gerenciar uma meta padrão do lado do recurso de restrição de capacidade, que é o gargalo. Nós já citamos alguns exemplos em slides anteriores que você pode fazer uma gestão eficiente desses quadros. Um acompanhamento periódico do padrão ele é mandatório. O quadro, se você não dá bola para ele, não tem efetividade, ele não te ajuda. Mas se você está acompanhando junto com a tua liderança, hora a hora, e você como supervisor ou coordenador, a cada 3 horas no máximo, e está dando feedback de forma assertiva para que as pessoas realmente possam valorizar o quadro, você vai ter uma explosão de produtividade, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu fiz isso na prática e é um resultado excepcional. O registro das principais paradas é fundamental para a gestão, para que você possa estar relatando os problemas crônicos com a ajuda do operador. Então, a assertividade do registro ele é muito importante para que realmente se saiba quais são os problemas que estão atrapalhando a operação de bater a sua meta. Um outro ponto é em relação às paradas crônicas que devem ser analisadas e resolvidas. E tem duas formas de resolver essas paradas crônicas, pessoal. Uma forma mais rápida, que envolve aí de 70% a 80% das melhorias, que é em relação a uma coisa que nós chamamos de quick wins, que são vitórias rápidas. Então o supervisor e a coordenação podem resolver esses problemas através de uma coisa que nós chamamos de relatório de análise de anomalias, onde a principal ferramenta é um Ishikawa e 5 porquês, para que seja levantada a causa imediata, e geralmente isso ocorre porque o padrão não está claro, ele não está sendo seguido, e uma sistemática
para resolver problemas um pouco mais complexos através de ciclo PDCA. E não esquecer que é o último resumo da aula de hoje, o último tema é que o ciclo SDCA de padronização de manutenção dos padrões para garantir estabilidade, ele vem na frente do ciclo PDCA. E nós esquecemos muitas vezes disso no dia a dia. Então está aqui um resumo de pontos importantes, 10 pontos importantes que nós resumimos na aula de hoje. E você pode relatar esses itens e fazer no seu dia a dia para que você tenha não só uma produção estável, mas conseguir conquistar aí um patamar ainda melhor de produtividade na sua área. Só a reflexão que a gente sempre deixa em relação a cada conteúdo. Eu quero saber o que vocês acharam. Escrevam nos comentários qual é a sua opinião, o que você achou, se você já conhecia, se essas informações de algum modo adicionaram o teu conhecimento, se dá para você realmente colocar em prática e ajudar você a restaurar ou melhorar ainda mais a estabilidade do seu processo, para que você possa atingir as metas com muito mais frequência, né? Com pouca variabilidade. E se realmente a minha missão aqui foi atendida de gerar valor e você conseguir realmente um resultado melhor com a sua equipe. Então, eu deixo essas questões e, por favor, coloque os comentários para a gente. Se você gostou, pessoal, deixe um like. É muito importante para que isso possa atender cada vez mais pessoas com nível de liderança de linha de frente, para que possam ajudar cada vez mais nós a melhorarmos a produtividade, não só em fábricas independentes, mas em todo o Brasil. Acho que essa é a grande missão que pode ajudar muitas pessoas. Faça o seu comentário, deixe sempre sua sugestão, é muito bem-vinda. Eu leio em detalhes os comentários, porque a gente vai melhorando e as críticas são muito bem-vindas também. Compartilhe com os seus colegas de setor, de trabalho, pessoas que possam aproveitar esses conceitos para melhorar a sua produtividade. Não deixe só com você, pessoal. Quanto mais pessoas a gente abranger, mais conhecimento a gente pode dividir, agregar valor para um colega e faz toda a diferença. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, acione todos os sininhos aí para que você possa ser semanalmente avisado dos conteúdos que nós estamos lançando e que vão te ajudar no dia a dia a você conseguir resultados cada vez maiores. Meu muito obrigado. Meu nome é Ayrton Salvo Júnior. Eu tenho verdadeira paixão por passar esses processos de melhoria contínua, coisas que eu aprendi no meu dia a dia no chão de fábrica, quando eu fui aí por pelo menos 17 anos um supervisor de produção e agora como gestor de melhoria contínua de processo, tenho um grande prazer em compartilhar com você. Então, meu muito obrigado. Esse aqui é o SOS Supervisores, o canal para quem quer ir mais longe, e até o próximo vídeo e fique com Deus.